Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz Eterna. E ficamos felizes a cada dia que passa, o retorno de maior número na assistência. Isso é muito bom. Vamos fazer uma pequena prece inicial. Então, fiquem à vontade, descruzem as pernas em preferência. E vamos solicitar, nos concentrarmos e solicitando aos mentores espirituais desta casa, ao nosso amigo Jesus Cristo, para que durante esta 1 hora esqueçamos todos os problemas, deixemos as desavenças lá fora e nos concentremos aqui unicamente para nos concentrarmos na nossa evolução espiritual, moral, permitirmos assim que tenhamos todos um bom aproveitamento nesta noite. O amor, a caridade estejam com todos vocês. Que assim seja. Um aviso a todos: aos domingos a Infância Espírita irá voltar a partir do dia, agora desse próximo domingo, né? Então, dia 31/8, a Infância Espírita retorna às suas atividades. E, para aqueles que utilizam na terça-feira, então passa a ser dia 2, 31/7, né? Volta. E, para quem traz as crianças nas terças-feiras, então dia 2/8. Então, 12 de agosto, a próxima terça-feira. As palestras e passes, então, nos domingos, voltam a partir de agora. E nas terças, as palestras e os passes continuam normalmente nesses dois horários, às 14 horas ou às 20 horas. Né? Aqui quem lhes fala, Irineu, já fiz a palestra da tarde e com alguma dificuldade arranhando a garganta, então vamos tentar fazer o possível para transmitir a ideia sobre a educação para a morte agora aqui para vocês. Lembramos, o uso da máscara continua sendo necessário em todos os aposentos do Centro Espírita, exceto para o palestrante por causa do som, né? Se formos usar máscara aqui com o microfone, dá muita interferência, o som não fica nada bom. Ok? Então vamos lá. Este tema sobre educação para a morte, ele um pouco assusta, né? Quando a gente fala sobre a morte, sempre temos um pé atrás, e isso está muito ligado à nossa formação religiosa. Então, devido à grande maioria aqui, eu também fui católico, batizado, né? Primeira comunhão na Igreja Católica, então seguimos sempre, a família inteira ainda é católica, exceto eu, né? Então vamos até citar algumas passagens aí sobre isso, e a gente tem ainda esse temor, um certo temor da morte, por causa da formação religiosa. E o Espiritismo, ele traz muita serenidade para entendermos isso, compreendermos melhor o processo da morte. Esse tema Educação para a Morte, eu me baseei em grande parte num livro, né, que é do professor José Herculano Pires, né? O livro mais antigo tem essa capa ali, e o mais novo, aquela capa azul. E o José Herculano Pires é um dos grandes escritores espíritas, eu gosto muito de outros livros dele, tem vários.
E ele desencarnou em 1979 já, um certo tempo, e ele passou por um período em que a igreja atacava muito o espiritismo. Não que não ataque hoje, mas era pior, né? Ele cita, inclusive, num dos livros, uma situação na cidade de Bauru, em que havia procissão, e a procissão parava na frente da igreja, e ali o padre da procissão ele fazia como se fosse um exorcismo direcionado ao centro espírita. Olha que absurdo que chegamos, né? Hoje, claro, as portas estão muito mais abertas, vários padres, clérigos já leram ou leem o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, por isso, só para situar, porque tem algumas passagens, inclusive, que ele faz algumas menções ali um pouco assustadoras, né? Mas para vocês entenderem. José Herculano Pires ele já inicia na primeira página, falando sobre uma passagem do filósofo Sócrates. Então vejam, Sócrates, isso em quase 400 anos antes de Cristo. Para ser mais exato, ele desencarnou, Sócrates, em 399 a.C. E Sócrates estava na cadeia e prestes a receber, já tinha sido condenado à morte, e a morte veio através do veneno poderosíssimo, que é a cicuta. Estão aqui dando um frasco ali, uma tigelinha com cicuta. E um pouco antes dele receber o veneno, chega a esposa dele, espachurida, assustada. Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Assustado. E Sócrates, na maior serenidade, eles também já estão condenados. O que ele quis dizer? Todos nós vamos morrer. Já estão abreviando um pouco a passagem dele. Então, com aquela calma, eles também já estão condenados. E a esposa ainda continuou, né? Mas Sócrates, é uma sentença injusta. E ele, calmamente, e você preferias que fosse justa? Se fosse justa, eu seria bandido. Né? Então, com toda a calma. Isso mostra que Sócrates era um indivíduo já educado para a morte. Mesmo em 400 anos antes de Cristo, ele já tinha desenvolvido um processo educacional para essa passagem, para a morte. Então mostra toda a calma dele, né? Toda a serenidade. Existe um livro muito interessante do Caldini Neto, Alexandre Caldini, que é A Morte na Visão do Espiritismo. Um livro recente, relativamente recente. E olha que bonito que ele escreve aqui sobre a gratidão por esse momento. Estar preparado para a morte é não ser surpreendido quando ela novamente chegar. Sim, porque já passamos por tantas mortes, só que não lembramos. Isso é proposital, de não nos lembrarmos de vidas passadas, né? Mas já passamos tantas vezes por ela. É aceitá-la com tranquilidade e gratidão. Gratidão pela chegada de uma nova fase de vida. Gratidão pela experiência que tivemos enquanto estávamos encarnados. Gratidão por tudo que fizemos, pelo tanto que fizeram por nós, por todos que nos amaram, pelo que aprendemos e pelo tanto que nos melhoramos como pessoas. Então estamos melhorando gradativamente. Eu sempre digo, é uma escada. Cada existência nossa é um degrau dessa escada que você está subindo, né? Está galgando no sentido de chegar e melhorar. E cada vez estamos melhorando mais. Essa passagem nossa já é muito melhor do que a anterior. E a futura vai ser melhor que essa, né?
filósofo alemão Schopenhauer. O Schopenhauer, vejam, ele viveu na época que o Espiritismo estava dando os seus primeiríssimos passos. Que foi lá ele desencarnou em 1860. Só lembrando para vocês, em 1857, 3 anos antes, estava sendo lançado o Livro dos Espíritos. Ou seja, na época que ele falou isso, o Espiritismo ainda não existia, né? E Schopenhauer citou: são apenas as cabeças pequenas e limitadas que temem seriamente na morte a destruição total do ser. Acaba. Dos espíritos verdadeiramente privilegiados, tal medo fica completamente afastado. Ou seja, a partir do momento que você mais sabe sobre o processo do desencarne, da morte, fica mais fácil você entender. Fica muito mais simples. E hoje, a doutrina que melhor explica, estejam certos, é o Espiritismo. É a melhor explicação. E muitas outras doutrinas espiritualistas também dão excelentes caminhos para entender o processo da morte. Kardec, inclusive, isso é citado pelo Herculano Pires, foi o primeiro a estudar a psicologia da morte. Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos que, a partir do Espiritismo, então, a morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, onde tudo acabaria, mas sim a porta da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Olha que bonito. Então abre-se uma nova perspectiva para após a morte. E ele continua. Kardec considera o sono como irmão ou primo da morte. Olha que coisa bonita. Por que isso? Porque os que dormem saem do corpo durante o sono, né? Aqui saindo do corpo, e alguns saem e não voltam, morrem. Nós passamos, todos nós aqui, passamos 1/3 da nossa existência dormindo. Praticamente 1/3 dormindo. E nesse sono, nós estamos, o nosso espírito sai. O nosso espírito vagueia. Nosso espírito tem outros contatos durante esse 1/3 de nossa vida. E alguns não voltam. Aquele processo de dormir também tem algum impacto, né? E vem a falecer. Então, por isso que ele coloca ali. Alguns não simplesmente morrem quando estão dormindo. Nós tivemos um caso na família, um rapaz jovem ainda, de 38, 39 anos, e foi dormir bem, assistiu televisão até tarde, a esposa dele, que é minha prima, falando, e simplesmente, na manhã seguinte, quando ela chama, foi fazer o café, chama ele, chama, simplesmente já tinha desencarnado, né? Então, às vezes pensamos numa morte tranquila, mas não, porque ela é muito, de uma hora para outra, é mais difícil do que uma morte que leva muito tempo. Quando leva muito tempo, né? Vamos pegar aí um câncer, uma doença terminal que fica às vezes dias, semanas hospitalizado, o desencarne já começa a ocorrer gradativamente. E quando a morte é muito rápida, a dificuldade é maior para o espírito, para ele perceber isso, né? E é aquilo, muitas vezes está dormindo, de repente aquele baque, parece que você caiu, né? E essa queda é o teu espírito voltando ao corpo, por causa de um som muito forte, uma luz, algo que te perturbou, e esse retorno mais violento dá esse baque que você sente, parece que você caiu no buraco, né?
Novamente, o livro A Morte na Visão do Espiritismo, o autor cita que quem morre não perde, não está perdendo, não há fracasso com a morte. Ah, morreu, coitado, fracassado. Não, e nem vitória em viver, né? A morte é mais um fato da vida, algo simples e corriqueiro. Assim que nós deveríamos encarar a morte. Algo corriqueiro, mas não é corriqueiro, né? Assustem. É um estágio natural da evolução do espírito imortal. Olha essa frase: o espírito é imortal. Simplesmente vai ter suas etapas de vida, né, nessa Terra, em outras orbitas, outros planetas até, mas nós estamos passando. Porque o espírito, esse sim é imortal. A nossa vida, essa sim é finita. Quem morre continua a ser quem era. Olha isso aqui também. Aquele que era, aquele que era uma pessoa boa, quer dizer, sai do lugar, às vezes o som dá uma acordada. Quem era uma pessoa boa, continua sendo um espírito bom. Uma pessoa egoísta, continua sendo egoísta. Uma pessoa fofoqueira, continua sendo fofoqueiro, um espírito fofoqueiro. Incrível, né? Quem é violento, continua sendo violento. Daí, obsessor. Não, vocês é um espírito violento mesmo. Não se conforma com aquilo, não se conforma com ter perdido. Aí entra o materialismo, né, exacerbado também. Então, puxa, tudo aquilo que eu juntei na minha vida e agora eu ia curtir, ia utilizar toda aquela riqueza, e de repente eu morro. Então ele não se conforma, fica bravo, fica violento, né? A morte nada mais é do que uma etapa vencida e o início de uma outra. Vai começar uma outra etapa. Então vamos nos preparar, vamos ter todo o acompanhamento de orientadores espirituais para retornar para o aprendizado, continuar com o nosso aprendizado e melhorando cada vez mais. E aí, de novo, Herculano Pires, né? Ele cita lá, aí eu volto a colocar a questão da igreja. Então vejam lá. O velho religioso, não raro, fanático pela religião, sabe muito bem que esses dias estão contados. Ele está ficando velho e está vendo que o negócio está apertando. E teme a possibilidade de seu encontro com os julgadores implacáveis, com que as religiões os ameaçaram desde a infância. E é exatamente aí que a gente havia citado. Nós fomos direcionados para isso, né? Para o inferno, para o purgatório, para o limbo, né? Então esse temor da morte e o julgamento final. E não é nada disso. O julgamento é apenas nosso, é a nossa consciência. Aí vocês vão falar, mas não tem umbral? Eu já ouvi o umbral. O umbral é a sua consciência. Você terá um lugar que você mesmo sabe por que está naquele local, bom ou ruim, né? Então é a nossa própria consciência. E esse medo da morte é tão generalizado que esse cientista alemão aqui, esse filósofo alemão, Heidegger, ele coloca que a maioria das pessoas, elas usam o termo morre-se, ao invés de morremos. Morre-se para pegar os outros. Entendeu? O que ele quer dizer aqui, tira a partícula, né? Usam a partícula C, ao invés de utilizar eu também morro, né? A morte sempre acontece, mas nunca comigo. Então esse é o posicionamento que a grande maioria das pessoas tem, instintivamente. A morte ocorre, mas, eu acho que estou vivo. E o Espiritismo não, ele procura mostrar que você
está inserido nesse processo, né? Tem uma passagem muito interessante, e quem ainda não viu, eu gostaria que vocês, quando tiverem oportunidade de assistirem. O Chico Xavier, ele relata isso, relatou isso no programa Pinga Fogo, aquele programa famoso que ele participou, que foi uma audiência fenomenal há muitos anos atrás. E ele cita essa passagem, que é uns 7 ou 8 minutinhos. Se vocês colocarem no YouTube, Chico Xavier no avião, e procura no YouTube, é muito, muito interessante. Até ele mesmo cita que aquilo foi uma passagem até humorística na vivência dele. O que ele conta então? Ele estava em 1959, pegou um avião, imagine em 1959 a qualidade dos aviões, das aeronaves, né? É, Pedro Paulo? 1959, os aviões. Então, decolou de Uberaba, foi até Araxá, e de Araxá decolou de novo em direção a Belo Horizonte. E quando ele decolou, depois de Araxá, ali, em torno de 10 minutos depois, o avião começou a sacudir. Ia do lado, ia para o outro, ia do lado para o outro. Aí o comandante pegou e falou: atenção, senhores passageiros, os senhores vão sentir um certo desconforto, e nós temos um problema de vento de cauda. Ele chamou de vento de cauda. O vento que está vindo por trás, eu acredito. E o avião irá balançar, mas não se preocupe, né? Todo aquele papo de comandante que você não acredita muito. E não deu outro. O negócio começou a jogar de um lado para o outro. De um lado para o outro. Chico Xavier cita que deu quase pirueta no mar. Tanto que jogava. E as pessoas começaram: meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, vou morrer, não sei o quê. Pegaram terço, rosário, começaram a rezar. Tinha um padre no mesmo voo, e já do outro lado, ali próximo ao Chico, e o Chico inclusive relata isso, que o padre pegou e falou: não, mas até o Chico Xavier está aí, nós estamos, até ele está orando, então não vamos nos assustar tanto. E o negócio continuou, cada vez pior. Daí o Chico Xavier não aguentou. Meu Deus do céu, meu Deus, nós vamos morrer. Misericórdia, Senhor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E ele entrou no desespero. Chico Xavier entrou no desespero. E eis que, nessa hora do desespero, aparece o orientador espiritual dele, dentro do avião, que era Emmanuel. Né? Isso aqui é do filme Chico Xavier. Então aqui a figura de Emmanuel, e chega para o Chico Xavier: Chico, o que é isso? O que é esse desespero todo? Por que você está gritando tanto? Não, nós vamos morrer, não sei o quê. Chico, quantas pessoas estão passando nessa hora no mundo, que estão também irão morrer em outros problemas, outras tragédias, né? Não, mas ela fica muito preocupada, está todo mundo gritando, não sei o quê. Aí, olha que bonito que ele fala, né? E foi incisivo para o Chico ali. Está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação, para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra, mas com fé em Deus. Né? Falou com isso e o Chico daí deu uma acalmada, e 5 minutos depois o avião entrou na maior calmaria, né? E descendo em Belo Horizonte tranquilo. Mas essa história é para a gente ilustrar, né, como até uma personalidade, uma formação de Chico Xavier passa pelo medo da morte. Então é comum, né? Até ele passou. Aqui o Públio Ciro, é Ciro mesmo, Públio Ciro, foi um escritor latino que viveu pouco antes de Cristo, e ele cita: o medo da morte, esse é mais cruel do que a própria morte.
passa a ser mais cruel o medo que nós temos. Voltando ao Herculano, de novo, sobre esse pavor da morte. O pavor maior da morte provém da ideia da solidão e escuridão. Um caixão embaixo da terra, escuridão total, falta de oxigênio, medo. Mas os teólogos acharam que isso ainda era pouco. E oficializaram as lendas remotas, então, do inferno, do purgatório e do limbo. Aqui não escapam nem mesmo as crianças mortas sem o batismo. Eu, quando fiz a primeira comunhão, me lembro disso. Falavam, ó, se a criança não foi batizada, ela vai para o limbo. Ou pior, pode ir até para o inferno. Então tinha que ser batizado. Olha que absurdo. O medo que provocava nos pais, né? Algo como essa situação. Que vocês vejam como algumas doutrinas espiritualistas, como o budismo, também ilustram muito bem essa vida nossa que é imortal, a vida espiritual sendo imortal. Estava Buda reunido com seus discípulos e o Buda perguntou: qual o contrário da morte? Eles pensaram, mas rapidamente, em uníssono, já responderam: a vida é o contrário da morte. Morte numa ponta, a vida na outra. E o Buda maliciosamente corrige: vocês estão todos errados. O contrário da morte é o nascimento, porque a vida é eterna. Isso é puro espiritismo também. Nossa vida é eterna. E temos fases. Temos o nascimento e temos a morte. Passamos um tempo em um plano espiritual, voltamos, novamente nascimento e morte. Gradativamente. Tá? Dá um problema aqui, vamos ver. E a morte encarada por diferentes civilizações. Então veja aqui que civilizações agrárias, né, pastoris, que vivem na terra, elas entendem muito melhor a morte, porque elas veem isso no dia a dia delas, os animais morrendo, né, as plantas. Então a morte ali é mais comum, e elas entendem com maior facilidade o fenômeno da morte, e sem complicações. Aí você vai para a civilização mais avançada, entre aspas, né? Civilização contemporânea, e aí você já vê o contrário. Então você vê o desejo de querer que o morto sobreviva, que o defunto mantenha-se vivo. Não está mais. Mas constroem estruturas fantásticas, pirâmides, mausoléus lindos. Sabe onde são esses mausoléus aqui? A 200 metros de vocês. Aqui. Cemitério Municipal. Cemitério São Vicente de Paula. Esses dois aqui. Olha que construção. Né? Tem outros, até maiores, né? Estão aí do lado, bem próximo de nós. E essa arquitetura, ela não é não só construções, né? Mas além de mausoléus, pirâmides, também a arquitetura do defunto, do desencarnado. Arrumam, pintam, fazem, deixam a coisa mais estranha. Eu tenho uma passagem, aconteceu com a minha mãe. A mãe faleceu há 8 anos atrás, mais ou menos. E daí, aqui no Nossa Senhora do Pilar, acompanhamos, aí a funerária veio buscar, e numa das cláusulas eles perguntaram se queria fazer a chamada tanatopraxia, que é melhorar, deixar o rosto como se estivesse vivo, apenas dormindo. Ah, não, vamos, paga lá uma taxa que não é muito baixa, né? Injetam líquidos, etc. E deixam o rosto, vai ficar como se estivesse
dormindo. E daí levaram o caixão para o velório. Quando chegou no velório, estava eu e meus irmãos, minha irmã, meu irmão, abriram a tampa do caixão, a minha irmã quase caiu. Essa não é a mãe. Pintaram de batom ela, um batom que era mais vermelho que dentro de segurança. Encheram aqui de bochechas, as maçãs do rosto, tudo também. E ela era muito discreta, usava, quem tem mais experiência aqui, ela usava aquele tal de pancake, que minhas filhas até dão risada, né? Como é que é? Poder rosto, cachemir buquê, né? Cachemir buquê, então usava aquilo, mas era discreta, o batom dela era muito, uma corzinha só para mudar um pouquinho os lábios. E quando abre aquele caixão, que lá não era minha mãe, imediatamente o rapaz que trouxe já ligou para a funerária e a tanatopraxista veio correndo e pediu que nós saíssemos, né? E ela daí arrumou e a mãe ficou um pouquinho mais parecida com minha mãe, né? Então isso acontece. E presidentes, né? Imperadores, ditadores, que tem às vezes velório aí de semanas, o corpo fica exposto, então esse processo é muito mais elaborado para conservar o corpo. E aí também, né, o processo do velório. Ali nós temos um velório dentro de casa, uma casa simples, tira a mesa da sala, ou tira o sofá e vela o morto. E temos do outro lado lá, vejam que as pétalas caem em forma de coração. Olha que absurdo. Tem isso. Elas caem aqui no formato de um coração. Aqui tem uma, aqui tem um outro. Música, uma música serena, uma música direta, né? E a um preço caríssimo. Até desde a era vitoriana, existia as carpideiras. E por incrível que pareça, se pesquisar, ainda existem no interior do Brasil. No interiorzão ainda existe, que são mulheres pagas para chorarem pelo defunto na hora de ir no velório. Então isso foi criado lá na era vitoriana, usam o véu e ficam ali chorando, né? E a própria igreja, né, cobra. Eu lembro, de novo, mãe, meu pai também, quando faz a missa de 7º dia, a missa de um ano, de um mês, de um ano, você vai lá e tem que pagar. Não é só para falar o nome, vai ter que pagar. Então, vamos recolher dinheiro lá. Ali, assim, simplicidade, né? No enterro, todos vão virar o pó da mesma maneira, ele falou aqui, mas olha a diferença. E olha o descaso aqui. O indivíduo ainda sorridente, falando ao telefone, enquanto o pastor está proferindo ali uma oração, o indivíduo está ali no telefone. É bem isso que acontece, né? Infelizmente. Então, o velório devemos agir, muitas vezes perguntam, né, como agir? Com discrição, sempre temos que ter discrição, orar pelo falecido, né? Mas nunca aqueles rodinhos ali de piada, de falar alto, né? Não é por aí. Temos que ter o respeito devido. E os mausoléus, as homenagens, né? A arquitetura é muito interessante. Então vocês veem aí desde as pirâmides, né, que na verdade eram também túmulos em homenagem aos imperadores lá. Temos também o caso do imperador indiano, que fez para a esposa dele, depois do 14º filho,
Aliás, quando ela teve o 14º filho, coitada, morreu. Os militares até riam e falaram, foi por causa do tanto filho que, né? No 14º ela faleceu, e daí o imperador fez toda uma construção, que é o Taj Mahal. Que é o Taj Mahal, feito todo em mármore, eu já citei em outra apresentação, pedras semi-preciosas em todo o interior, fios de ouro na cúpula, tá? Tem fios de ouro na cúpula, em todos esses milhões, né? Aqui tem um cientista francês, Charles Pigeon. Charles Pigeon, ele desenvolveu uma lâmpada, tipo aqueles lampiões antigos, só que é um lampião de extrema segurança, que não explodia, não tinha problema. Então ele ficou muito rico com isso. E no cemitério ele fez como se fosse a cama e a estátua dele ali e da esposa, como se estivesse na cama conversando, né? O Charles Pigeon. Depois esse escritor aqui, Rodenbach, um escritor belga, também a estátua com o rosto dele como se estivesse saindo, né? Fugindo do túmulo. E esse aqui também já mostrei outras vezes, um americano. Esse americano, ele fez um túmulo todo em granito imitando um BMW, uma réplica de um BMW que custou a bagatela de $75 mil. Então, por baixo, uns R$400 mil, né? E voltando lá para o Públio Ciro. O Ciro cita também que a vida a temos apenas emprestada, não é dada, não dada. Então, essa vida que nós temos foi emprestada por uma entidade superior para o nosso crescimento, e depois é devolvida, né? É uma máquina, e a máquina, com o tempo, ela vai perdendo o seu vigor, né? A sua rentabilidade. O escritor Victor Hugo também. Victor Hugo coloca que morrer não é morrer, mas apenas mudar-se. Estamos apenas mudando de um plano para outro. E aqui eu vou falar um pouquinho também sobre alguns livros espiritualistas, vejam bem, não espíritas. Então tem esses 4 autores aqui, que muitos aqui já devem ter lido algum livro, né? Que é o Raymond Moody Jr., Elizabeth Kubler, né? Ross, o Brian Weiss e o James Van Praag. O que eles escreveram? E aqui que fica a relação deles com o espiritismo, mesmo sem eles saberem. Os 3 primeiros são psiquiatras. Inclusive, esse aqui, o Raymond Moody Jr., foi um psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo dos Estados Unidos. E ele ficou conhecido porque ele desenvolveu a EQM, experiência de quase morte. Que todos vocês já ouviram falar, a EQM, né? Em 1975. E o livro que ficou famosíssimo, e tem um ponto muito importante, ele que deu o pontapé inicial para o reconhecimento pelos médicos de uma existência pós-morte. E essa EQM é relatada por muitos pacientes, né? Até hoje, e continua, é uma quantidade enorme de pacientes que passam pela chamada EQM. E isso é tudo relatado no primeiro livro dele, Vida Depois da Vida. Esse é o livro mais conhecido dele. Ele ainda é vivo, Raymond Moody Jr., tem outros livros, esse aqui sobre reencontros com pessoas já desencarnadas. Então, o que ele trouxe? 9 pontos em que praticamente todos que passam por uma EQM relatam. Então isso aí é comum a todos esses que passaram por uma EQM.
Primeiro, muito simples, ouvir um zumbido nos ouvidos. Passa a ouvir um zumbido. Depois vem um sentimento de paz e ausência de dor. Mesmo aqueles que estão terminais, às vezes, um câncer, tentou morfina, a dor continua, a dor muito forte, de repente ele não sente dor nenhuma. Diminui, acaba aquela dor. Tem uma experiência fora do corpo. Então começa a sentir uma elevação. Muitos de vocês já passaram por isso e lembram até. Né? Me lembro eu pulando. Você sente que você está leve. Né? Sentir-se dentro de um túnel. E esse relato sempre é túnel com muita luz, muita claridade. Está entrando num túnel. Sente-se subindo pelo céu. Então o deslocamento continua. Ele vê pessoas, principalmente familiares já falecidos. Então começa a encontrar o pai, a mãe, avós, né? Encontra seres espirituais, e aí assim, identificação, alguns citam que ele deveria ser Jesus, outros até chegam a citar Deus. Né? Vem uma revisão da própria vida muito acelerada. Então, desde o nascimento, todas as passagens importantes, ele passa aquele pouco tempo, ele revê, faz uma passagem da sua vida. E sente uma enorme relutância em regressar à vida. Então, a grande maioria cita, eu não queria voltar. Eu não queria voltar de jeito nenhum, estava muito bom. Estava excelente, eu não quero não. Me deixa aqui. Não, você tem que voltar, porque você ainda tem que cumprir mais uma etapa, ainda tem mais um pouquinho da tua vida. Então o indivíduo não queria de maneira nenhuma a volta para o plano material. Né? Então muito interessante isso. A outra escritora, essa psiquiatra também, suíça, ela escreve, tem vários livros escritos sobre a morte, Viva Agora e Além da Morte. Esse é um livro fininho, muito bom de ler. E ela teve mais de 20 títulos de doutor honoris causa. Olha a importância de uma mulher dessa. Na Europa, Estados Unidos, vários livros sobre a morte e morrer. E para ela, quando o indivíduo nasce, ele só tem 2 medos. E os 2 medos são a acrofobia, que é o medo de cair de lugar alto, esse temor de lugares altos. E interessante que até o pequenininho, o recém-nascido, ele reage no momento que ele vai cair. Se vocês verem, tem no YouTube uma criança muito pequena que caiu numa UTI neonatal. Houve até julgamento, né? E na hora que ela cai, que a enfermeira deixa ela cair, ela dá aquele pulo, aquele medo de cair. Então, nenenzinho de nada, né? Pequenininho, recém-nascido. E o outro medo é a fonofobia, é o medo do som alto, do estampido, das explosões, dos trovões, também é um medo. Mas até a adolescência, a morte ainda não é temida. A criança não teme a morte. Então, por que nós temos medo da morte? Porque alguém incutiu em nós a morte, esse medo. Né? E quem? Os pais, a igreja, alguns professores. Né? Então, esse medo vem daí. A doutora Elizabeth, ela ficou famosíssima por esses 5 estágios da morte. Também 5 estágios do luto. Quando você perde alguém, você vai passar também por isso. E aquele que está para uma fase terminal também vai passar por isso. O primeiro é da negação do isolamento. Não pode. Eu com câncer? Caramba! Então você não pode ser. Então você nega. O segundo estágio é da raiva. Então fica bravo. Como que eu fui pegar? Como?
Comia tomate, salada de tomate todo dia. Diz que tem licopeno previne contra o câncer. Não, fica com raiva. É o segundo estágio. E pode ser no luto também. Eu me lembro um cunhado meu, que quando meu sogro faleceu ali no Hospital do Exército. Meu sogro foi expedicionário, foi para a Itália, foi expedicionário brasileiro. Ele voltou, viveu ainda muitos anos, né? Deu um medo desgraçado, porque eu sou descendente alemão. Imagine enfrentar um sogro que foi lutar com os alemães, né? Então eu tinha medo, mas fui lá e enfrentei. Estou até hoje para conseguir. Esse meu cunhado, quando o meu sogro faleceu, ele ficou tão bravo, então a segundo estágio ali da raiva, que ele chegou na parede, bateu com tanta força na parede do hospital, que chegou a rachar o reboco. Fez um rachado no reboco, né? Então, esse é o momento da raiva, segundo estágio. O terceiro estágio é da depressão, devido puto. Não tem saída. Então, o médico já falou, tem alguns meses, algum tempo de vida, então ele entra em depressão. Depois ele o quarto estágio, que é da barganha. Ele tenta trocar. Olha, Deus, se você me curar, eu vou auxiliar a escola aqui do bairro, eu vou dar tantos R$1000 todo mês, vou ajudar. Então ele tenta barganhar aquilo, trocar a saúde dele por dinheiro, tenta comprar. E o quinto estágio é o estágio da aceitação. Ele já se conformou, não tem saída mesmo. Então ele cai no quinto e último estágio, que é a da aceitação. Ok? Então ela ficou muito famosa e até hoje os psicólogos, psiquiatras seguem esses 5 estágios e todos apresentam esses 5 estágios. Muito interessante isso. Tá? E como eu falei, vale para o indivíduo numa fase terminal, vale como você perder um parente, você vai passar por isso. Parente próximo, cônjuge, um filho, você passa por isso também. E a doutora Elizabeth, nesse livro, aqui dá tempo, eu vou ler, eu já vou mostrar aqui. Tem um tempinho a mais que eu li. É esse pequeno texto que está nesse livro, Viva Agora e Além da Morte. E olhem como no texto que está destacado em amarelo, são passagens que têm tudo a ver com o Espiritismo. E o detalhe é que ela não era, de modo nenhum, espírita. Ela era uma suíça, uma psiquiatra suíça, viveu muito tempo nos Estados Unidos. Então, olha lá, porque viemos à Terra. A Terra é uma escola do aprendizado, uma escola. Estamos aprendendo. É o que estamos fazendo aqui. Temos que viver nessa desagradável existência. Difícil. Lembra o que é citado nesse nosso planeta? Um planeta de provas e expiações. Isso mesmo, provas e expiações. Temos que passar por isso. Para aprender coisas que não conseguiremos aprender do outro lado, porque o outro lado é muito bom. Não vamos passar por esses problemas. Lá viveremos um amor incondicional. Então, como poderíamos aprender a amar se encontrássemos tudo bonito, cor-de-rosa? Aqui temos que aprender a lidar com pessoas hostis e ruins. Nós mesmos. Você não perdoou, às vezes, aquele vizinho, não perdoou teu irmão. Nós mesmos. E com a política repugnante, que não vamos nem falar, no Brasil não existe nada disso. Enquanto não tivermos aprendido essas lições, voltaremos à Terra. Vamos ficar voltando. Então, várias reencarnações. Voltar muitas e muitas vezes. Até finalmente atingirmos o grau de consciência. Olha de novo. É a tua consciência. Você que faz. Você que está procurando, através de decisões, qual que é o melhor caminho. Desenvolvimento moral. Perdão. E
para todos formarmos uma unidade, né? Então poderemos morrer e deixar a Terra para sempre e passar para um mundo melhor, né? Para planos melhores, uma ordem melhor. Outro escritor é o Brian Weiss. Brian Weiss tem o livro mais conhecido dele, é Muitas Vidas, ficou meio apagado aí para quem está lá atrás, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele também é um psiquiatra, e fazendo uma sessão de hipnose com uma garota chamada Catherine, em 1980, ele não acreditava em nada disso aqui. Reencarnação, terapia de vidas passadas, isso aí não existia ainda. E ele não acreditava absolutamente nada disso. E encontrou essa paciente, Catherine. E a Catherine começou a mostrar, conversar sobre experiências de vidas anteriores. Ela não foi só até o estágio de criança, ela foi além. Então aqui, ó, uma passagem do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Foi aí que, em vez de regredir a infância, palco dos maiores traumas das pessoas, Catherine voltou muitos anos no tempo, lembrando-se com riqueza dos detalhes de suas vidas passadas. Outras. Ao mesmo tempo, Catherine passou a transmitir mensagens de espíritos altamente desenvolvidos, os mestres, daí o nome do livro. Ainda em transe, ela revelou fatos da vida do escritor, que eram totalmente desconhecidos por todos, ou seja, ela começou a falar coisa que só ele, o psiquiatra Brian Weiss, sabia dele. E ela começou a relatar, mostrando claramente que alguém, os mestres, estavam orientando e falando, comentando com ela tudo isso. Através de Catherine, os espíritos mostraram os caminhos para a sabedoria e revelaram muitos segredos sobre a vida e a morte. E daí vieram esses livros do Brian Weiss. É muito interessante também. Ele tem até uma passagem que lembra aquela que vocês já ouviram falar, do Teilhard de Chardin, né? O Brian Weiss cita: acredito que não somos, somente humanos, nem mesmo seres humanos que eventualmente desfrutam de experiências espirituais, mas seres espirituais que têm experiências humanas. Então nós somos seres espirituais, que estamos aqui passando por essa experiência carnal, material, né? E isso aqui me remete a uma passagem que eu acho muito bonita, que é essa aqui, ó, pessoal. Vejam que filósofo deve ter escrito isso aqui. Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. Nosso objetivo é observar, aprender, crescer e amar. E depois, vamos para casa, vamos voltar para casa. Olha que interessante. Uma frase simples, né? 3 linhas ali. Quem escreveu isso não foi filósofo, não. Foi um indígena australiano, um aborígene australiano. Olha que coisa bonita. Espiritismo puro, né? Muito bonito. E por último, o quarto autor ali, não espiritualista, que nos traz, nos remete a algo muito ligado ao espiritismo, é esse médium americano. O espiritismo, aqui no Brasil principalmente, não admite, não admite que use-se a mediunidade para ganho monetário. Mas esse aqui, o James Van Prague, ele veio até para Curitiba. Isso aqui é na livraria Curitiba, no shopping, acho que Estação, se não me engano. Ele veio e fez uma tarde lá de autógrafos e falou, né, com tradução simultânea. E ele é muito famoso nos Estados Unidos, é um dos escritores mais famosos na área espiritualista dos Estados Unidos. Os livros dele são fantásticos. Para quem não leu, o principal Espíritos Entre Nós, e também tem um muito bom que é o Conversando com os Espíritos. Então, James Van Prague.
E ele fala algumas coisas bem interessantes que remetem ao espiritismo. Os espíritos de pessoas queridas estão sempre à nossa volta, olhando por nós e até interferindo em nossas escolhas. Então, nossos familiares já desencarnados, aqueles que são muito bons e que conseguem voltar e acompanhar a nossa vida agitada aqui, eles têm essa capacidade, estão aí sim. No entanto, não são apenas esses espíritos bons que nos cercam. Muitas vezes também desencarnados, que geram transtornos e sofrimentos, que muitas vezes são taxados de obsessores. Mas não, estão cobrando alguma coisa e não viram, não perceberam, e isso é muito comum, que já desencarnaram, continuam presos à ideia do materialismo. Identifique então quem está ao lado, quais são os sinais, tudo isso é escrito nesse livro dos Espíritos Determinantes. Ensina a compreender melhor o outro lado da vida. Eu sempre cito, já mostrei essa figura aqui, eu fiz até uma montagem aqui, coloquei a logo do nosso Centro Espírita Luz Eterna, e aquilo ali, vocês chegando aqui para assistir a palestra, mas estão chegando também vários desencarnados, e quiçá sentados aí ao lado de vocês, assistindo a palestra, também para esclarecimento. E José Herculano Pires cita: a morte chega quando menos a esperamos, e não raro nos leva para outra vida sem nos dar tempo para compreender o que acontece. É de uma hora para outra, muitas vezes. Desliga. As pesquisas psíquicas, através de mais de 2 séculos, mostram um curioso espetáculo de criaturas mortas que não sabem que morreram. Continuam vivas na matéria por conta de próprias ilusões e passam a assombrar sem querer e sem o saber os lugares em que viviam e frequentavam. Então continuam. Aí você vê alguma coisa, perdeu um ente querido há pouco tempo, está ali, está dando uma voltinha. Não tem que se assustar. A vida e a morte, então, constituem os limites da existência. Nascer ou morrer, né? Entre o primeiro grito da criança ao nascer e o último suspiro do velho ao morrer, nós temos a consciência do ser, de novo a consciência do ser, e o seu destino. Por que ele está ali, passando por aquilo? Ele é meu neto mais novo, eu tenho 2, ele é o Conrado. O Conrado hoje já está com 4 anos, já está bem maior. Aqui quando tomou o primeiro banhinho dele, berrando lá. Então, o primeiro grito da criança ao nascer foi um pouquinho antes disso aí. Rapidamente, porque o tempo urge, o desencarne é mais ou menos o que acontece também à noite. Os liames vão se soltando. Então, vou passar rapidamente ali, ó. O perispírito, que aqui está sendo chamado como corpo astral, começa a se soltar. Começa dos pés à cabeça, esse desligamento. Olha lá, o braço astral, o braço do perispírito e o braço do corpo físico. Começa a ver e tem essa ligação, esses que é chamado de liames, né? Olha lá, continua, já soltou os pés, cintura, e ainda existe muito forte liames aqui na região do tórax ali, e o cordão de prata, que é uma estrutura ligando a nuca do perispírito à cabeça do encarnado ainda ali, o finalzinho do encarnado. Lá vai o corpo astral. Volta aqui, mostra muito bem a aura. A aura é uma atmosfera, na verdade, que nós temos ao nosso lado. A minha aura está encontrando com a aura delas aqui, ó. E às vezes essa aura já não se acerta muito. Você sente, opa, essa pessoa tem alguma coisa mesmo, não está muito legal. E outras vezes é uma beleza, né? É essa aura, essa atmosfera ali que aparece amarelo. E aqui desencarnes mais violentos, né, são mais difíceis, daí esse desligamento. E a mensagem do nosso querido Chico Xavier, né, sobre a morte.
Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia. E que morra como quem soube viver direito. Você vai morrer um dia, mas saiba, quando morrer, que soube viver direito. Então, dentro da moral, dentro do amor, dentro da caridade, né, dos bons princípios. E essa implantação, então, da educação para a morte, ensinará, então, os homens a bem viver para bem morrer, que foi exatamente o que o Chico Xavier falou. Finalizando aqui, que Mahatma Gandhi cita também sobre a morte. Quem venceu o medo da morte, venceu todos os outros medos. Então a morte acaba com o corpo físico, mas não o espiritual. A doutrina espírita não retira a dor. Meu irmão chegou, minha mãe faleceu. Mas por que você está chorando? Você não é espírita? É comum perguntar isso para vocês. Você não é espírita? Mas eu tenho sentimento. Minha mãe, quanto tempo? Juntos? Claro que sente. E é normal. Somos humanos. Então é isso, pessoal. Esses são os livros que a gente citou. Grande parte dos livros que foram colocados. E a mensagem final é aquela plaquinha que o Chico Xavier tinha na parede. Esse é o último slide. Em que a plaquinha dizia: tudo passa. Ou tudo isso passa. Então, se está com algum problema, esse problema vai passar. Se está com muita alegria, essa alegria, infelizmente, vou dizer para vocês, também vai passar. Tá bom? Boa noite, muito obrigado.